Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do AI Summit Brasil 2025. Eu sou a Gladys Schwerer, você já me conhece. Estamos aqui nesse evento incrível do AI Summit Brasil 2025, com mais convidados, com mais especialistas em inteligência artificial, educação com IA e uma série de outras coisas. E hoje eu tenho o prazer também de entrevistar, de bater esse papo leve, mas com muita profundidade, Dr. Benner. Por favor, eu queria que você se apresentasse ao nosso público, falasse um pouquinho da tua jornada e o quanto é especial a tua visita aqui, porque você mora, né, até em outra região. Olha que prazer e que honra estar aqui com você. Obrigada. Obrigado, Gladys. Obrigado pela recepção. Meu nome é Benner Rubinstein, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos, eu fui parte de vários grupos de incubação da Microsoft, inclusive Microsoft Research, Microsoft Azure. Tive uma temporada aqui no Brasil há 10 anos, onde eu criei o primeiro parceiro para a Microsoft Ventures na América Latina. E depois eu me mudei para o Oriente Médio há 9 anos e meio, quase 10 anos. Eu moro em Tel Aviv e criei o grupo de transformação digital da Microsoft para a região do Oriente Médio e África. E atualmente eu atuo em vários fundos de investimento, em advisory, com startups, predominantemente em Israel e nos Estados Unidos, no Silicon Valley, e com alguns clientes corporativos aqui no Brasil também. Que interessante, né? Uma jornada muito pujante, cheia de tecnologia, cheio de informação e uma grande empresa, né? Isso é muito legal. E aí, isso é muito inspiracional também, Benner. E mais do que isso, né? Contar um pouco da tua jornada e um pouquinho do que você falou também aqui no nosso evento. Vai ser muito legal essa troca. Agora, a gente estava aqui nos bastidores, pessoal, e o Benner, foi quem abriu, né, o evento de hoje, no dia 4 aqui de setembro. E ele falou um pouquinho sobre o reskilling, vamos pensar assim, né? Que é o reaprender, é aprender a reaprender. Conta pra gente, Benner, o que é isso de fato e como que a inteligência artificial pode ajudar nesse movimento? Excelente. Bom, eu refiz totalmente meu keynote há 2, 3 dias, baseado nesses últimos meses dessa jornada aí longa. A questão primordial é que acho que existe uma abundância de conteúdo sobre IA, todo mundo está debatendo IA, todo mundo está tentando aprender IA, e é muito bom o exercício. Mas acho que tem um ponto sutil que às vezes a gente está tão indo muito fundo no estudo da IA que a gente esquece de uma coisa, entender o ser humano. Perfeito. Né? Então a gente vem trabalhando também no setor de neurociência, de psicologia comportamental, e é sabido que nós não sabemos muito bem como nós pensamos, certo? Nós temos intuições, nós temos várias coisas, somos um cérebro complexo, né? E independente de você acreditar na teoria evolucionista ou criação divina, não faz diferença. O fato é, a maneira como os nossos neurônios trabalham é complexa e, não coincidentemente, a inteligência artificial muito se baseou nisso, nas próprias redes neurais. Replicando as redes neurais. Exato. Né? O problema é que a gente está replicando uma coisa que a gente mal conhece. Então, começa por aí como é complexo. Nem né? Freud explica, Nem né? Nem Freud explica, justamente. Então, a tese é um pouquinho simples, a execução mais complexa. Todos os problemas que hoje as pessoas veem no IA, né? Se você liga, principalmente na mídia, as notícias ruins vendem mais que as notícias boas, né? Tem coisas maravilhosas sendo feitas com IA e tem problemas, como tudo na vida. Então, se fala muito do quê? Do viés, o bias. Se fala das alucinações do IA. Enfim, questões de privacidade, fake news, privacidade. Tá? Ou seja, a lista a gente meio que conhece. Eu trabalhei no Microsoft Research há 15 anos na área de saúde, era a mesma lista. Agora, as soluções, elas são diferentes. Então, hoje eu falei de manhã sobre uma solução criada em Israel, por exemplo, com uma mentalidade completamente diferente. Como dizia o Einstein, não dá para resolver o problema com a mesma mentalidade que você criou o problema. Então, todos esses problemas, na verdade, não são problemas do IA, são problemas nossos. Perfeito. Nós somos enviesados, os jornalistas são enviesados, os políticos são enviesados, os cientistas são enviesados. Então, a gente precisa entender que esses problemas que a gente aponta no IA, a gente tem que se olhar no espelho e dizer, bom, fui eu que ensinei a IA a fazer isso tudo. Né? Então, como sociedade, como usuário, né, a gente não vai recriar a Meta, ou a Google, ou a Microsoft, o que a gente pode fazer? Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho sobre o mindset, mas para ser um pouquinho mais concreto, eu trouxe um exemplo, na verdade eu trouxe 3 exemplos, mas um exemplo muito interessante, que é uma das empresas investidas por um fundo em Israel, o fundo Maverick, que se chama Hirundo. A Hirundo, o tagline dela é super criativo.
The Machine Unlearning Platform. Peraí, gente, há 20 anos eu estudo Machine Learning. O que é Machine Unlearning? Então, eu pedi ao gestor do fundo, posso visitar essa startup? E sentei com o Ben Luria, que é o CEO. O cofundador é um cientista de mais de 70 anos de idade, que era o head do Technion. Olha. Um cara com um background espetacular. E o que eles resolveram fazer, de novo, é mais fácil contar a ideia do que fazer, mas eles fizeram, olha, gente, tudo que a gente hoje tenta fazer para endereçar essas questões, na verdade, são cuidados paliativos, ou seja, né, você pega uma resposta do IA que parece uma alucinação, você faz um fine-tuning do modelo para que aquela resposta não apareça. Né? Tudo mais ou menos é meio cosmético. Ou você põe guardrails, isso aqui não é permitido. Só que se você entrar muito nesse ramo, não é que você não deva fazer isso. Isso não resolve o problema. Né? Igual eu estava com tosse, eu tomei um xarope, eu continuo provavelmente com algum problema de saúde que eu tenho que tratar. Então, o Ben Luria, junto com esse cientista, disseram, gente, que tal a gente parar de falar dos problemas e começar a resolvê-los? E o que eles estão fazendo? Eles trabalham hoje com o modelo Llama da Meta, eles trabalham com a Google, com o Gemma, todos os modelos de open source, onde eles têm acesso, estão tentando fazer outras parcerias, para falar o seguinte, gente, todos esses comportamentos vêm de uma raiz, assim como nossos vieses vêm de nossa cultura, nossa educação, nossos valores. Qual é o equivalente disso no IA? Então, eles basicamente fazem uma espécie de cirurgia neural, ou seja, eles identificam naquele modelo de IA onde é que estão as origens desses comportamentos indesejáveis, desses que eles chamam de patterns, né? de mal behavior, e eles falam, vamos extrair, não vamos só criar as boundaries, a gente vai extrair eles do modelo. Então, a brincadeira do elefante rosa, né? Ele coloca lá o elefante rosa e fala, esqueçam desse elefante rosa. No final da palestra eu perguntei, alguém esqueceu do elefante rosa? Todo mundo lembra do elefante rosa? Então você tem que remover do sistema, você não pode só rodeá-lo. Então, basicamente, essa é a tese. É uma solução real que está sendo rodada em setores como defesa, como saúde, enfim. E também é um mindset para nós mesmos, para a gente, às vezes, tentar... Benner, você comentou um pouco da questão até comportamental de vieses. Nós falamos disso aqui ontem, né? Sobretudo porque a gente está percebendo que, pelo menos o Brasil, talvez Israel, que tem uma dinâmica e o público, né, a população já pensa em inovação, porque vocês também têm um cenário crítico e precisa de muita inovação nesse espectro. Mas a gente percebe aqui no Brasil que a gente está numa camada ainda, se nós formos olhar, muito, muito embrionária em relação ao uso de ferramentas de inteligência artificial, conectados, inclusive, com comportamentos. Porque nós dizíamos ontem que quem programa a inteligência artificial? Quem é que inclui os vieses da inteligência artificial? Quem é que trabalha com os algoritmos, né? Sobretudo em relação a cálculos matemáticos, etc. E tal, e coloca ali toda a jornada, todo o conhecimento de uma vida. Quem está programando tem uma jornada. Comportamento. Comportamento é o que a gente vem percebendo que é a palavra da vez. Um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha, por exemplo, né, com tecnologia e inovação hoje, tem um determinado comportamento. No entanto, você trouxe uma pauta extremamente importante, que é realizar uma mudança desse comportamento. Agora, o desafio é como fazer isso? Novamente, a questão aqui é uma questão de mindset, né? A gente, por exemplo, eu vivi dentro do mundo corporativo da Microsoft uma transição gigantesca. Eu fui o gerente de produto global para a primeira solução de software as a service, em 2006. Okay? Onde não se falava, por exemplo, em onde você contratava uma ferramenta como se fosse uma assinatura de jornal, né? Não se falava disso. Exato. Não, eu quero ter o sistema aqui conectado no meu servidor, enfim. Isso foi uma disruptura também. Exato. Então, o que a gente viu, né, e na minha jornada na Microsoft, a tecnologia, na verdade, é o menos complicado. Complicado é você explicar para um CIO, para um CEO, como é que você vai readaptar os seus recursos humanos, o que isso implica para você em termos de cultura da empresa, enfim. É uma infinidade de coisas que são os famosos soft skills. Cara, redesenha a sua organização, muda o mindset, muda os valores, e aí uma coisa que eu sempre toco muda os incentivos. As pessoas têm que ter também incentivos alinhados a essa inovação. A IA, na verdade, é uma versão muito amplificada disso, porque, de novo, a IA, por ter certas semelhanças a como nós mesmos pensamos, a gente fica meio num chicken and egg ali, correndo atrás do rabo, e a gente precisa mudar a maneira como a gente pensa, não é só mudar o IA. Perfeito. Então, a minha vida, por exemplo, uma das minhas atividades hoje, eu faço um doutorado em IA. Só que, quando eu tivesse começado o doutorado 2 anos antes,
eu teria feito coisas diferentes. Hoje, eu falo, puxa, é claro que eu vou ser o autor do meu paper, é óbvio que eu sou o autor. Porém, além do meu supervisor e meus colegas, se eu pedir para o IA criticar o meu paper, não é escrever o paper para mim. Mas criticar. Putz, quanta coisa apareceu lá que nem eu, nem meu supervisor, nem ninguém tinha pensado. Algumas que eu, com o meu próprio julgamento humano, pertinentes e outras talvez não. Perfeito. Mas então, de novo, o mindset é como é que eu abraço o IA como uma extensão do meu cérebro, né? Daí aquele livro Co-Intelligence, do Ethan Mollick, e não como fazer outsource do meu cérebro. Perfeito. Esse é o grande paradigma. Ser o SaaS do seu cérebro, né? Exato. Ser o Software as a Service. Agora, Benê, mais uma provocação aqui que eu acho que você traz muito bem, é exatamente de como imputar isso na cabeça de profissionais que viveram e vivem tecnologia por muito tempo. Então, essa disruptura, inclusive de consciência, de mentalidade, que a gente falou, mindset, ela é desafiadora, porque ele vem com todo um histórico, um arcabouço histórico de jornada, que ele fala assim, cara, por que eu vou fazer isso se eu sempre fiz isso e dei resultado assim? Por que eu vou realocar equipes, ou por que eu vou incluir equipes multidisciplinares na área de tecnologia, sendo que eu preciso de pessoas técnicas? Por que não ter uma pessoa de negócio na área de tecnologia? A gente falou tanto disso ano passado, né? Que a tecnologia veio para resolver problemas de negócio. E hoje, a gente ouviu muito isso, viu, Benê? Só para fazer uma contextualização, que eu vou trazer a minha pergunta aqui para você. A gente ouviu muito isso, que é a vantagem competitiva. Você acha que, por exemplo, dentro dessa atuação, né, até de mudança de mindset, a transformação realmente é uma vantagem competitiva? A mudança de mindset é uma vantagem competitiva? Então, você entrou num tópico complexo e um pouco controversial, mas eu queria também colocar isso aqui. Existem muitas hipóteses ou assumptions que a gente meio que nem desafia mais, que elas precisam ser desafiadas. A primeira delas é, qual é o maior benefício do IA? Alguém aqui parou para pensar, por que eu preciso disso? Qual é o ganho que eu tenho? Excelente pergunta. Certo? E a resposta não é trivial e depende de quem você vai perguntar, mas eu vou dar uma dica. O mais comum, se você abrir a internet e começar a olhar quais são as métricas de sucesso do IA? ROI. Eficiência. Eficiência, justamente. Ok, não digo que não é importante, eu já fui CEO, já fui CFO, você tem que mostrar suas métricas financeiras. É para isso que a gente veio, a nossa existência existe, para ser mais eficiente? Não sei, o que você vai fazer com essa eficiência? Então, a gente volta a coisas que a gente meio que deixou de lado enquanto a gente estava ocupado fazendo o trabalhinho de formiguinha que hoje o AI faz bem mais rápido, para realmente voltar e dizer, bom, mas o que de fato é importante? Quando eu medir minhas métricas de sucesso, além dos KPIs financeiros, o que eu quero ter? É uma qualidade de vida melhor? É uma conexão melhor com as pessoas? Né? A gente fala em medicina, a pessoa fala, o IA vai substituir o médico. Não, ao contrário, o IA vai deixar o médico olhar no seu olho de novo e ser um ser humano, que ele não consegue hoje. Perfeito. Então, existem inúmeros exemplos, mas, de novo, todo mundo, outra palavrinha além do IA que ficou famosa é propósito. Todo mundo fala de propósito. Mas quantas pessoas, se você perguntar qual exatamente é o seu propósito, te dão uma resposta precisa? Ipsis litteris, né? Tá aqui meu propósito. Isso. E como é que você mede isso aí? Como é que foi o resultado do seu propósito no passado? Então, eu estudo muito também um ramo ligado a isso, chama-se axiologia formal, é uma metodologia de coaching, baseada num trabalho científico de 80 anos do Dr. Hartman, que sobreviveu ao Holocausto e, enfim, dedicou a vida a quantificar valores. Perfeito. Então, a criar métricas, né? Para medir muitas vezes aquilo que a gente não sabe. Então, a gente fala muito de quê? De cultura, essas palavras são jogadas ao léu. Você entra numa empresa, tem os company values, respeito, diversidade. Pergunte aos 10 executivos do conselho o que é respeito, o que é diversidade, e 1 a 10, onde é que você está e por quê. Eu te desafio a encontrar uma resposta consistente. Então, a gente precisa voltar ao quadro negro e dizer assim, já criamos uma organização. Ela tem fins lucrativos? Tem. Que bom. Precisamos de eficiência? Precisamos. Que mais o AI pode nos ajudar? Pode nos ajudar a criar uma cultura melhor, pode nos ajudar a fazer o upskilling e o reskilling, pode nos ajudar a ter o contato humano melhor. Então, resumindo a minha resposta a você, é justamente voltar à questão real do propósito. O negócio tem que ser lucrativo, mas o lucro não é o único resultado que a gente precisa. A gente quer ver uma família, a gente quer ver uma sociedade mais justa, né? Essa é uma reflexão muito importante, né? Porque a gente está aqui num evento que a gente está trazendo uma série de ferramentas, uma série de soluções, falando de competitividade, de valor agregado. Estamos falando de uma série de coisas incríveis. De a IA não alucinar, criar os guardrails, criar o fine-tune da vida. Perfeito, né? Mas a gente não parou para respirar e falar, uau,
por que eu quero realmente ter aplicação de inteligência artificial e mais outras tecnologias. Eu não estou falando só disso. De repente, ontem tivemos aqui uma aula sobre computação quântica. Dr. Por que Valdemir, que eu quero? meu ex-colega de Microsoft. Por que eu quero computação quântica na minha empresa? E vale dizer que foi uma aula mesmo, porque eu aprendi que computação quântica não tem nada a ver com massa de dados, com um monte de dados. Não. É ali a qualificação dos números, dos dados, é os testes. Eu achei incrível. Olha que aprendizado a gente sai daqui, né? A gente acha que é uma coisa, entra achando que é uma coisa e é completamente diferente. E, obviamente, nos painéis que a gente tem visto aqui no AI Summit, não é diferente. A gente vê que é um evento de qualidade que traz temas tão importantes. Não só tecnologia, mas que vem de encontro com a sociedade. Qual é o propósito da IA para a tua empresa? Né? Isso é que você está trazendo aqui para nós. Agora, sobre essa dinâmica, Benner, você falou que está estudando, né? Acho que você é, de fato, um estudioso, né? Isso é muito importante. Você vive em uma sociedade totalmente diferente do Brasil, né? E você percebe isso porque você vive, respira tecnologia, conteúdos incríveis de tecnologia. Com certeza você tem acesso a muita informação, mais do que aqui a gente no Brasil. Agora, quando você chega no Brasil e olha o ecossistema como um todo, a percepção que você tem, ela é positiva, ela é neutra, ela é negativa? Qual é a percepção em relação a toda essa bolha que nós estamos vivendo aqui de tecnologia, inovação e inteligência artificial? Vou ser bem honesto e direto, como sempre. Eu acho que tem sempre o copo meio cheio e meio vazio. Boa! Eu fiz um tour em Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, e 2 vezes aqui em São Paulo, nesses últimos 6 semanas que eu tive no Brasil. O lado positivo são as coisas que realmente me atraem a regressar ao Brasil periodicamente, além da minha família, que o povo em si, o brasileiro em geral, ele quer o bem, né? As pessoas que me procuram, elas têm uma intenção, de novo, dinheiro não é sujo, dinheiro não é feio, a gente é capitalista, a gente quer ganhar dinheiro, isso é normal. Tá tudo certo. Mas não tá tudo certo, não tem que pagar as contas. Só que as pessoas não estão pensando só nisso, elas estão pensando no impacto real, nas famílias, na sua congregação religiosa, no seu clube de esporte, o que quer que seja. E isso eu acho muito bonito. Eu fiz, por exemplo, um evento que saiu meio do acaso na minha sinagoga no Rio de Janeiro. Pessoal, olha que legal. Olha, vocês estão fazendo IA, montaram um evento com 3 especialistas de IA, 2 professores e um rabino. Qual é o impacto disso para nós aqui na comunidade? E para a sociedade que ali existe, né? Exato. Isso então, é eu vejo esse lado humano, que o brasileiro, né, cultura latina, é racional, mas é muito emocional, essa conexão é forte. Então, isso é uma coisa que eu vi muito positiva. O lado não tão positivo, eu sempre falo quando eu faço são comparações um pouco extremas, mas se você comparar, por exemplo, o Brasil e Israel, o problema do Brasil, eu sou judoca, né? No judoca eu sempre fui magrinho e sempre ganhei os campeonatos. Por quê? Porque eu usava a força do oponente a meu favor, não porque eu era mais forte que ele. Israel é a mesma coisa. Se você olhar Israel, tem tudo para dar errado. Era um deserto, os judeus, quando chegaram lá, tinham acabado de sair do Holocausto, não tinham... infinidade de... Não tem água, recursos humanos, então, e uma vizinhança não muito amistosa. Então, a gente tinha tudo para dar errado e deu certo até por falta de opção. Porque se a gente não inovasse, não criasse lá em 67 o negócio de irrigar o solo da Netafim, etc., a gente não estaria lá, não teria o que comer. E hoje em dia a IA ajuda também, até em questões de defesa, etc. Claro, então, mais, se não fosse o Iron Dome, a gente também não estaria aqui. Então, essa escassez de recursos e essa necessidade de sobrevivência faz com que você já nasce, aliado a um mercado doméstico de 10 milhões de pessoas, que não é viável para uma startup, força você o quê? Sair da sua zona de conforto. Vamos inventar, resolver um problema global. Não vou resolver o problema de Israel, é o problema do mundo. E aí o corolário que eu digo é sempre no Brasil, e foi isso também uma das razões que eu voltei há 10 anos para tentar transformar um pouquinho o modelo, com todas as dificuldades que o Brasil tem, o Brasil está numa zona de conforto muito grande, é um país muito grande, é um país muito rico. Se você mora em São Paulo ou numa outra capital, você não precisa se expandir internacionalmente para você ter um bom do meu lado, eu tenho um profissional internacional. Exato. Então, você tem muitas vantagens que, na verdade, se tornam desvantagens para a inovação. Porque, basicamente, eu brincava. Se hoje que eu investia no Brasil, eu falava, vamos fazer uma expansão? Eu estava pensando na expansão internacional. Ele falava, tá bom, acho que eu vou expandir para Belo Horizonte. Eu falei, pô, mano, vamos fazer uma coisa mais ousada, internacional. Talvez para o Chile, que é aqui pertinho.
Eu falei, gente, vamos pensar grande. Não tem uma visão Exato. ampla da situação. Então, assim, a analogia que eu faço é o brasileiro é muito criativo, mas acaba resolvendo problemas locais. Devido à ineficiência de certos sistemas no Brasil, você cria aplicativos que resolvem um problema de distribuição ou de o que quer que seja. Legal. Pontual e localizado, né? Pontual, localizado. Retorno financeiro é bom? É ótimo. Agora, está resolvendo algum problema para a humanidade? Não necessariamente. Perfeito. Então, e tem a ver com a sua fala inicial sobre o propósito, né? Exato. Tem a ver e está conectado com isso no final Exato. do dia. Nada de mal de ganhar dinheiro, mas se o meu objetivo é só ganhar dinheiro, tem muita oportunidade no Brasil. Agora, se eu quero transformar o mundo, vamos pegar o exemplo da Hirundo. A Hirundo está trabalhando com a Meta e a Google a nível global, para resolver o problema de IA para o mundo inteiro, não para Israel. Então, se você consegue fazer isso, você está trabalhando num problema global. Então, esse mindset eu acho que ainda não existe no Brasil. As pessoas não são tão conectadas, são ousadas, e é isso que eu acho que a gente tenta trazer com esses tipos de colaborações. E nessa dinâmica também, Benner, você comentou sobre o reaprender. Então, conectado com o que a gente acabou de dizer, sobretudo porque ainda estamos nessa zona de conforto, né? E a gente está vivendo um século, vamos pensar assim, de transformação completa, né? Quem não se reinventar, isso foi eu ouvi aqui, ouvi nos painéis que a gente está vendo, quem não se reinventar, como várias pessoas, você provavelmente se reinventou, saindo do Brasil para Israel e outros países que deve ter morado. Vezes. Pois é, você se reinventou porque você tem que se adaptar, né? Adaptar ao seu ecossistema. Mas não adaptar para morrer, mas mais para florescer, de fato. Agora, uma coisa que eu acho que é importantíssima, a gente falou aqui também no painel sobre educação. Como a educação, ela é a base de tudo. É a base para um olhar diferente sobre como eu me reinvento. É a base para eu saber como é que eu posso pegar ferramentas de inteligência artificial e transformar a minha vida e até mesmo criar meu próprio propósito, né? Exato. Você tocou num ponto, eu queria só estender um pouquinho, que eu acho que é essencial. Eu tenho um forte viés, eu sou bem orgulhoso do viés. Meu pai era médico, minha mãe é professora, minha esposa é professora, trabalha no Ministério da Educação em Israel. Claro. Então, eu acho que não tem nada mais importante do que saúde e educação. O sistema educacional está falido, não só no Brasil. Né? As próprias Ivy League, para quem acompanha, eu sou do board da Wharton, em Israel, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Mas a gente reconhece que tem muita dificuldade. O Wharton está avançando muito, inclusive na área de IA. Mas o sistema educacional ele já está obsoleto para o que a gente precisa hoje. Eu só queria dar um passo para trás. Na verdade, quando a gente falou de mente humana, etc., né? Você tem o sistema educacional, sim. Mas, na verdade, a educação também vem de casa. Então, a cultura das pessoas, os hábitos que a gente perdeu, a sociedade de ler, estudar história, viajar, conhecer outras pessoas e se voluntariar. O americano, por exemplo, é muito bom em se voluntariar. Eu fiz muito trabalho voluntário em Israel. Isso me fez apreciar mais a sociedade. Quando você dá, você recebe mais do que você deu. Com certeza. Então, eu acho que existe essa questão do sistema educacional, sem dúvida. E eu até falei no keynote sobre como a IA pode ajudar até nessa reinvenção da educação. Perfeito. Mas existe a questão essencial que precede, que eu acho que são os valores. E eu acho que, infelizmente, no mundo ocidental, não só no Brasil, tem um livro chamado Morality, do Jonathan Sachs, que eu recomendo muito. Ele analisa muito o que está acontecendo no mundo ocidental. Ele tem um TED Talk de 15 minutos que fala como é que a gente pode sair dessa crise juntos, né? E a grande resumo de 350 páginas do livro, que eu vou te dar em uma frase, e recomendo que você leia ainda assim, nós temos que pensar no coletivo, no we. A gente está pensando muito no I. Então, se você vai... A primeira coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, você fala alguma coisa, what's in it for me? O que está aí para... De novo, toda essa cultura de eu, não é que você não deva cuidar de você. É quase que um hedonismo, é um hedonismo. Se eu apenas vivo para mim, esse é o propósito da minha existência, me engrandecer. E aí, não é se entrar em muitas filosofias, a gente vê grandes culturas como a grega, etc., que já foram grandes nações e hoje estão quebradas. Então, eu acho que o que está faltando, e aí talvez uma coisa que precisa mais no Brasil, acho que está num momento muito crítico agora, essa união de, gente, a gente acredita em alguns valores que estão sendo rasgados e a gente quer recuperá-los. Né? E a diversidade é um fato, deve ser respeitada, porém a gente precisa trazer de volta alguns desses princípios que unificaram a nação. Perfeito. Né? E isso em Israel, por exemplo, é uma coisa que, por mais que você tenha divisões políticas, ideológicas, religiosas, a nação ainda tem uma visão, com algumas divergências, mas uma visão mais
Todos juntos. Essa é a nossa casa que a gente vai construir, a gente não quer esse tipo de comportamento. Perfeito. Tem divergências, óbvio que tem. Mas acho que esse norte a gente precisa ter, e, de novo, aquela responsabilidade civil de essa bandeirinha quem carrega sou eu, quem vai ter que mudar isso sou eu. Perfeito. E esse é um ponto, né, até pra gente caminhar aqui para o encerramento. A pergunta que eu digo aqui, acho que é uma pergunta final, é como a gente, como nação, a gente vai se reinventar? Talvez você não tenha resposta, mas você tem algumas experiências para compartilhar com a gente. E eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que a gente se reinventa nesse sentido? Até mesmo para além da tecnologia, para além da inteligência artificial, para além da computação quântica, como nação a gente pode se reinventar? Vou tentar dar uma resposta curta para uma pergunta complexa. Existe uma outra terminologia nesses livros do Jonathan Sachs, que é um autor que eu acompanho muito, que falam... hoje a gente tem muito contrato, né? Até o casamento é um contrato. Né? E a cultura hoje se tornou o quê? Quais são os meus direitos? Se você não me der isso, eu vou te processar. Então, a gente criou uma cultura onde todo mundo me deve. Né? E se alguém me pedir uma coisa que não está no meu job description ou não está aqui, eu vou me sentir mal. E a gente precisa transformar isso numa cultura do giving. Como é que eu posso ser útil para a empresa? Como eu posso ser útil no casamento? Como eu posso ser útil nesse evento? Né? Então, esse mindset precisa ser mudado. Como é que você muda ele? Mudança de cultura vem de princípios, de valores. A gente precisa resgatar esses valores, escrever e medir. Né? Perfeito. E não tem outro segredo. E é um processo duro, árduo, mas as pessoas têm que decidir. Ninguém vai poder fazer isso por elas. O AI pode até sugerir maneiras de fazer, mas não vai fazer para a gente. Olha só. Viu, pessoal? Aqui a gente não fala só de inteligência artificial. A gente fala de cultura, de filosofia, de tecnologia, de inovação. Mas, Benner, eu queria muito te agradecer. Foi inspirador, assim, ouvir você, de verdade, viu? Pessoas como você, que tem esse largo conhecimento, é super importante dividir isso com a gente. Para além da tecnologia, a gente precisa voltar a valores, né? Olhar valores. E aí, as nossas tecnologias não serão enviesadas, não terão discriminação, potencialmente, e muitas outras coisas. Benner, uma última questão. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas te contatam? Você tem LinkedIn? Como é que você acompanha aí as redes sociais? Sim, eu tenho o LinkedIn. O LinkedIn, eu não sabia disso até recentemente, limita a 30 mil conexões. Então, eu estou constantemente apagando pessoas para adicionar, mas eu encorajo pessoas a me seguirem. Eu tenho, depois de uma longa pausa de redes sociais, eu tenho postado alguns conteúdos que eu acredito que sejam relevantes para muitas pessoas. E eu tenho uma plataforma chamada Hubble também. Legal. Eu dei o scan code na apresentação, onde é uma plataforma de vários experts de vários lugares do mundo, a preços muito acessíveis. Então, as pessoas às vezes querem advisor, mas não podem contratar uma pessoa. Você faz um call de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e você já tem um bom valor que vai te economizar talvez semanas ou meses de... Que legal. Então, no LinkedIn, como é que você tá? Benner? Benny, B-E-N-Y. Rubinstein, R-U-B-I-N-S. A gente vai deixar aqui na descrição desse podcast, mas é muito importante que você fale também, porque as pessoas gostam de se conectar, né? Eles vão assistir, a gente vai publicar e gostam de se conectar. E é isso, pessoal. Se conectem, né? Aprendam, reskilling, né? Aprendam a aprender. Adquiram novas habilidades, né? Essa é super importante, né? E para a gente conseguir adquirir mais, igual para eu adquirir mais que 30 mil conexões no LinkedIn, a gente precisa abrir mão de algumas ideias antigas, falar, olha, era assim, que bom, que foi uma ótima experiência. Vamos apagar isso da memória e vamos criar um novo modelo, porque o que estava já não funciona mais. Até porque o nosso cérebro também, com toda essa neuroplasticidade, ele guarda algumas coisas aqui e cria coisas novas. Então, a gente precisa aprender a aprender. Unlearn to relearn. É isso aí. Obrigada e até o próximo podcast. Obrigado.